Olá e bem-vindos. Sabem, para descrever aquelas ações que estão a acontecer, seja agora ou no passado, o inglês tem umas ferramentas muito específicas e é isso que vamos ver hoje. Vamos desvendar os chamados tempos contínuos e perceber como é que eles dão vida e movimento às nossas frases. Então, para entrarmos logo no assunto, que tal uma pergunta bem direta? O que é que se está a fazer neste exato momento? As respostas podiam ser várias, não é? Estou a aprender algo novo ou estou a estudar inglês. A palavra-chave aqui, o centro de tudo, é a ideia de agora. E olhem só para esta cena. É uma tarefa de dia a dia, certo? A pergunta descreve uma ação que está mesmo a acontecer em pleno andamento. Podia ser neste preciso instante. E é exatamente esta a essência do tempo verbal que vamos explorar a fundo. Ok, vamos então mergulhar de cabeça nestes tempos verbais que expressam, continuidade. Eles são, digamos, perfeitos para descrever aquelas ações que não são só um clique, um instante, mas que se desenrolam ao longo de um período de tempo. E sabem qual é o segredo? A estrutura é, na verdade, surpreendentemente simples. É quase como uma receita de bolo. Temos sempre uma variação do verbo to be, que nos vai dizer se é presente ou passado. E depois juntamos o verbo da ação principal com aquela terminação que todos conhecemos, ing. É só isto? Muito bem. Vamos começar pelo mais imediato, o aqui e agora. Como é que falamos sobre as coisas que estão a acontecer? Bem, enquanto falamos. A resposta está no present continuous. A definição aqui não engana. Este tempo verbal, ele ancora a ação firmemente no presente. Mas atenção, é importante perceber que não estamos a falar de rotinas ou hábitos, ok? Para isso, usaríamos o simple present. Não. Aqui falamos daquilo que está em progresso neste preciso instante, ou pelo menos durante este período de tempo atual. Olhem para estas imagens. Elas são o exemplo perfeito disto. Alguém está a lavar a louça, outra pessoa está a lavar a roupa. São ações que estão a decorrer. É a terminação ing que lhes dá este movimento, esta sensação de continuidade. E vejam só como a estrutura é simples. Para fazer frases afirmativas ou negativas, é só conjugar o verbo to be. O is, o are, o am. E para negar, basta adicionar o not. O verbo principal, aquele que descreve a ação, esse fica igual, sempre com a terminação ing. Fácil, não é? Mas esperem lá que há mais. O present continuous não serve só para o agora. Também o usamos para falar de situações que são temporárias. Por exemplo, estou a morar com amigos até encontrar um apartamento. Não é para sempre, é temporário. E curiosamente, também serve para falar de planos futuros que já estão combinados. Portanto, a grande lição aqui é que o contexto é tudo. Ok, já dominámos o presente. Que tal agora fazermos uma pequena viagem no tempo? Vamos para o passado. Como é que se descreve uma ação que estava a acontecer no passado? É para isso que serve o past continuous. E para isso, nada como um bom exemplo. Ouçam esta frase. Parece o início de uma história de mistério. Ontem à noite, eu estava a caminhar para casa ao lado do rio Tâmisa, quando algo estranho me aconteceu. Reparem no I was walking. Eu estava a caminhar. A ação de caminhar estava a decorrer e serve de pano de fundo para o tal algo estranho que aconteceu depois. Pois é exatamente isso que a definição nos diz. O past continuous é a ferramenta perfeita para pintar o cenário de uma história. Ele não se foca tanto no evento principal, que muitas vezes é uma ação curta e rápida, mas sim na ação contínua que foi interrompida ou que deu o contexto para outra coisa acontecer. E a história vai se desenrolando, construindo a atmosfera. The wind was blowing. O vento estava a soprar. Vê-se? É uma ação de fundo contínua que vai criando o ambiente para o que aí vem. E esta parte é brilhante para perceber o poder deste tempo verbal. Algo estava a sair da água e a mover-se na minha direção. A ação de sair e mover-se não é instantânea, é um processo. E ao descrevê-la assim, com o past continuous, prolonga-se o momento, aumenta-se a tensão. É fantástico para criar suspense. E agora, para que não restem dúvidas, vamos pôr os dois lado a lado. A comparação direta. A única coisa que muda é o verbo to be. Ele passa de am, no presente, para was, no passado. A estrutura com ing essa mantém-se igualzinha. É esta pequena alteração que transporta a frase inteira do presente para o passado. Simples, não é? Muito bem, já percebemos a teoria. Agora vamos a um ponto mais prático, mas super importante. Adicionar o ing parece fácil, não parece? Mas existem algumas regrinhas de ortografia que é preciso ter em mente. Ok, vamos lá ver as 3 regras principais, as que aparecem mais vezes. Primeira, verbos que acabam em e, como come. O e desaparece e entra o ing. Coming. Segunda, verbos que acabam em ie,
como lie. Aqui há uma transformação. O IE vira Y. Lying. E terceira, verbos curtinhos, com aquela sequência de consoante-vogal-consoante, como stop. Nesses dobramos a última consoante. Stopping. Claro que sim, como em tudo no inglês, há exceções. É importante saber que consoantes como W, X ou Y no final, essas nunca se dobram. E em verbos mais compridos, a gente só dobra a consoante se a última sílaba for a mais forte, a sílaba tónica. Por exemplo, em begin, dizemos begin, a força está no fim, por isso dobramos beginning. Mas em listen, a força está no início, listen, por isso não se dobra o N. Muito bem, chegamos à reta final. Vamos então resumir e arrumar as ideias mais importantes para que se possa dominar estes tempos verbais de uma vez por todas. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é lembrarmos-nos desta fórmula que é quase universal. É sempre o verbo to be, no tempo certo, presente ou passado, e a seguir vem o verbo principal com a terminação ing. É uma estrutura que, como vimos, é simples, é flexível e muito, muito poderosa. E o segundo ponto fundamental é este: saber quando usar cada um deles. É simples. O present continuous é para o que está a acontecer agora, para a ação em progresso. Já o past continuous, esse é a ferramenta ideal para pintar um cenário no passado, para descrever o que estava a acontecer num momento específico. E assim fica uma reflexão final. Com estas ferramentas, a capacidade de dar vida às palavras, de descrever ações em pleno movimento e de criar narrativas mais ricas e dinâmicas está agora muito mais acessível. A pergunta que fica no ar é: que história em andamento está agora à espera de ser contada?